Olá pessoal, hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre o uso de pastagens no inverno. A gente teve aqui no Rio Grande do Sul um momento diferente nesse ano, com chuvas intensas, o que prejudicou bastante o desenvolvimento nessa finaleira aí do outono, do desenvolvimento das áreas de pastagem de verão, e também prejudicou o início do desenvolvimento das pastagens de inverno. E o que a gente viu foi os produtores que ficaram com dificuldades em relação às pastagens, começaram a utilizar as pastagens de inverno mais cedo do que deveriam e nas condições adversas que a gente tinha de excesso de chuvas. A gente teve muitos problemas em relação a isso, com pisoteio e uso inadequado dessas pastagens. Aí fica a pergunta, para você produtor, o que vale mais a pena? Você deixar os seus animais alguns dias fornecendo alimentação no coxo com feno e silagem? Ou será que vale a pena você colocar os animais na pastagem de inverno se ela ainda não está pronta para receber esses animais? Aqui a gente está na minha propriedade, é uma das áreas da propriedade onde eu fiz sobressemeadura de aveia em cima do capim-ares. Então a gente está aí com a aveia em torno de 20 a 25 centímetros e agora recém eu estou começando a colocar os animais em cima dessa aveia. Quando você coloca os animais muito cedo em cima da pastagem, principalmente essas pastagens de inverno, que são pastagens mais sensíveis, você acaba prejudicando o desenvolvimento e a longevidade que essa pastagem vai ter na sua propriedade. Por exemplo, a gente teve produtores usando as pastagens que mal cobria o casco dos animais quando eles estavam no pasto. E ainda deixaram esses animais muito tempo em cima dessas pastagens e esses animais acabaram consumindo demais essa aveia ou esse azevém. Então na hora que retirava do piquete não tinha mais verde, você só via a terra ainda. Então essa pastagem ela vai ter uma produção menor e vai ter uma longevidade muito pequena também, porque você acaba afetando totalmente o desenvolvimento dessa planta. A gente precisa pensar assim, que a planta ela precisa ter uma reserva para ela poder brotar novamente. Vou dar um exemplo para você. Essa aqui é a resteva da minha pastagem de aveia. Vou ver se eu consigo pegar aqui um pouco de aveia para você ver a altura que ela está quando os animais entram na pastagem. Olha só. Essa aqui é a minha planta quando os animais entram na pastagem e essa aqui é a resteva que eu estou tentando deixar. É difícil fazer esse controle? É bem complicado, mas a gente tem que tentar fazer, Dimensionamento de piquetes é importante, o tempo que os animais permanecem nessa pastagem, também você tem que conseguir controlar isso. Então, essa aqui é a minha pastagem na entrada e essa aqui é a minha resteva. Mais ou menos os animais consomem pouquinho mais da metade dessa planta e o restante fica para que haja uma brotação mais rápida, você tenha maior produção da sua pastagem e mais longevidade, mais tempo de produção do seu pasto. Como conseguir isso? Propriedades que têm pouca área disponível para pastagem, elas podem iniciar esse pastejo um pouquinho mais tarde, pode deixar a planta crescer um pouco mais, porque você vai ter menos espaço, menos tempo para utilizar a sua pastagem. Áreas com pastagem maior, você pode entrar com os animais um pouco mais cedo, mas você deve ter o cuidado de não deixar com que esses animais consumam demais a sua pastagem. Para isso, você pode controlar de duas maneiras. Uma maneira de fazer esse controle é você ajustar o tamanho dos piquetes, você conseguir fazer um piquete para que os animais deixem um pouco de resteva na sua pastagem. E a outra forma é você controlar o tempo que esses animais estão no pasto. Então, você coloca os animais no pasto e observa um momento ideal para fazer a retirada desses animais. No meu caso, a propriedade é muito pequena, então eu tenho uma área muito pequena para fazer o pastejo de inverno. Qual é a tática que eu uso para que os animais não consumam demais o pasto? De manhã, após a ordenha, eles vão para a silagem. Eu forneço silagem e aí eu tento depois da silagem levar os animais para o pasto. Então eles já vão estar
alimentados, já vão estar de barriga cheia, a minha pastagem vai servir como uma sobremesa para esses animais. Então eles não vão consumir tanta pastagem. Então é mais fácil de eu conseguir fazer esse controle. Quando você tem pasto sobrando, você pode aumentar um pouco o piquete para que fique mais resteva dessa pastagem em cima do seu piquete. E claro, a adubação é fundamental. Não adianta você implantar uma pastagem e querer economizar na adubação, que você vai produzir muito menos, a sua pastagem vai ter um tempo muito curto de produção também, e você vai acabar perdendo, né, no volume de produção de leite ou no volume de produção de carne na sua propriedade. Então a dica hoje era essa. Se você gostou do vídeo, compartilha para os seus amigos e até uma próxima dica.